Congresso MV, Misticismo e Heresia. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um movimento leigo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se chama Congresso MV. Mas antes de eu começar a dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse grupo, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Olá, tudo bem? Vocês lembram daquele vídeo do pastor Gerson Pires que caiu maná ainda lá na África? Foi até levado para análise na Unicamp? Pois é, o que nós temos, Daniel, para dizer? Olha, nós pedimos para alguém recolher por alguns meses e aqui está, nós temos 500 pedacinhos, são pedacinhos pequenos só para sentir o sabor. Os primeiros 500 inscritos no Congresso MV Justiça pela Fé, agora em abril de 2016, vão receber um pedacinho. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver um vídeo promocional produzido pelo próprio Congresso MV, dizendo que os primeiros 500 inscritos que se inscrevessem ali para um congresso que eles teriam, iriam ganhar então um pedacinho do maná que supostamente está caindo lá na África. E aí eles fizeram inclusive um vídeo, né, sobre isso, até mais de um vídeo, parece que está sendo analisado pela Unicamp, coisas dessa natureza e tal. E eles mostram uma bandejinha com pedacinhos bem pequenos ali, diz que aquilo ali foi colhido durante meses e etc. E os primeiros 500 inscritos iriam ganhar então um pedacinho desse maná para provar, ok? Beleza. Eu gostaria que não precisasse nem ser necessário ler o texto bíblico em Êxodo 16 para deixar claro que, seja lá o que for que esteja ou tenha acontecido ali naquela região na África, essa situação não pode e não deve ser comparada com a queda do maná, que na Bíblia tem algumas características muito diferentes destas que você percebe na descrição desse pessoal. Mas eu vou ler o texto bíblico, porque, enfim, né, a gente acaba tendo que fazer a lição de casa, que aparentemente eles não fizeram, para a gente avaliar algumas questões importantíssimas da experiência de Israel em relação ao maná. Então a Bíblia diz assim, Êxodo 16, versos 4 e 5, Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem a cada dia. Então aqui se revela que o propósito do maná era um teste de fidelidade em relação à lei de Deus. Óbvio, o maná era alimento, era comida, existe toda a questão de que eles estariam no deserto, não teriam acesso à comida de uma forma natural. Então, sim, existe a questão, a preocupação da sobrevivência e da alimentação do povo. Mas o principal motivo da queda do maná é o povo que foi liberto do Egito como um teste em relação à guarda dos mandamentos de Deus, especificamente a questão do sábado. Então, a partir do verso 19, o relato continua dizendo o seguinte: Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Depois, os versos 22 a 18, vai falar que ao sexto dia eles colhiam o pão em dobro, etc. E aí alguns anciãos ficaram perguntando, mas por que está colhendo em dobro hoje? Porque amanhã é o sábado, e etc. Então vocês vão deixar de um dia para o outro. E aí a Bíblia diz que quando eles deixavam de um dia para o outro, e colhiam na sexta para o sábado, no sábado não estava estragado o maná. E Deus, então, ele manifestava ali, de forma sobrenatural, a preservação do alimento para que eles não trabalhassem, não colhessem o maná no sábado, ok? Tranquilo, então basicamente esse é o relato aqui em relação à questão do maná em Êxodo capítulo 16. Bom, existem algumas questões muito importantes. O maná, ele era abundante para alimentar uma grande quantidade de pessoas todos os dias, tá bom? Então era uma coisa abundante, bem diferente desse esquema. Olha, passamos alguns meses e colhemos essa bandejinha aqui. Não, a quantidade daquilo que foi mostrado ali naquela bandeja, em tese,
deveria cair imensamente mais por dia, não por meses. Então tá uma conta meio estranha. Claro, não, foi trazido lá da África para cá, então a maior parte ficou lá para alimentar o povo onde isso aí tá caindo. Beleza, só que tem um outro problema daí. O prazo de validade, ou a preservação. No caso do maná bíblico, o maná estragava do dia para o outro. E não acontecia isso no sábado, porque o propósito era justamente mostrar para o povo o cuidado de Deus, etc. Como que Deus age de forma sobrenatural. E respeitasse ali o dia de sábado, era uma primeira lição para o povo que estava saindo do Egito. Escravidão, eles não tinham um dia de descanso nenhum, para que eles confiassem em Deus e guardassem o sábado. Obviamente, ou seja, o maná bíblico não poderia ser guardado meses e meses e meses para depois ser levado para um outro lugar e servir de chamariz para um congresso onde se cobra entrada ou inscrição, porque até onde eu sei a inscrição do Congresso MV não é gratuita. Então veja, é uma situação completamente diferente uma da outra. Ainda que você diga que está acontecendo algo sobrenatural lá na África, que tem algumas semelhanças à aparência ou ao sabor do maná, etc e tal, a gente não pode dizer que a experiência do maná está se repetindo ali na África pelas naturais circunstâncias que eu coloquei aqui, que não se repetem numa situação em relação a outra. Então entendam, não existe essa questão de estar caindo maná nos moldes bíblicos lá na África e o Congresso MV conseguiu maná para trazer você aí para fazer a sua inscrição no acampamento deles, no congresso deles, alguma coisa dessa natureza, tá bom? Agora sim, vamos pensar que você visse esse vídeo aí do maná, se espantasse com isso, chamasse a sua atenção e você fizesse a sua inscrição. Ou por outra razão, você se inscreveu, você acha que esse grupo aí é um grupo de pessoas bem intencionadas para ensinar a verdade para o povo adventista, etc. Bacana, você faz a sua inscrição. O que você ia aprender em termos de teologia lá? E agora eu peço que você preste atenção nesse vídeo, foi produzido pelos mesmos líderes lá do Congresso MV, para você ver o tipo de teologia que esse pessoal ensina. Dá uma olhadinha aí. Por que isso é importante? Porque na terceira mensagem angélica, que nós temos que proclamar, diz: aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, guardar é o oposto de transgredir. Aqui estão aqueles que não transgridem os mandamentos de Deus. E o que é transgressão da lei? É pecado. Aqui estão aqueles que não pecam. Pronto, está na terceira mensagem angélica. Ok, pessoal, vamos recapitular o que esse camarada está ensinando para as pessoas. Ele está usando Apocalipse 14, especialmente a terceira mensagem angélica, que diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E aí ele faz um raciocínio da seguinte maneira: guardar os mandamentos é o contrário de transgredir os mandamentos. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então aqueles que guardam não transgridem, de forma que aqueles que guardam os mandamentos de Deus não pecam. Ok? Está aqui na terceira mensagem angélica, é isso que ele diz. Está ali o povo sem pecado e se colocando, né, como parte desse povo. O povo adventista, o povo que crê na mensagem da lei de Deus, e etc, etc, etc. Então, o povo adventista é o povo que não peca. Agora sim, irmãos, percebam a lógica superficial e a falta de um apoio bíblico mais sólido para a conclusão de que a fidelidade à lei de Deus significa uma condição de vitória absoluta contra o pecado, uma vida sem pecado. Então percebam assim, olha, quando você vai para a Bíblia em relação a esse assunto, você encontra o mesmo padrão em vários momentos diferentes. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Êxodo capítulo 20 é o capítulo onde Deus dá os 10 mandamentos. E lá no verso 20 se diz que Deus deu os 10 mandamentos para que o povo não pecasse. Ponto. Maravilha, né? Então o ponto é que o povo não deve pecar. Beleza. Só que o que acontece? Na continuação do livro do Êxodo e depois no livro de Levítico, Deus vai revelar que ele quer que seja feito um santuário e que nesse santuário se ofereçam sacrifícios pelos pecados do povo de Israel. Então o fato do povo ter a lei e ser exortado a viver sem pecar ou a guardar a lei, não tornou o povo de Israel um povo sem pecado. Quando chega em Levítico, por exemplo, todo indivíduo no povo de Israel deveria pelo menos uma vez por ano
oferecer um sacrifício ou ter ali, vamos pensar assim, participar da expiação, no dia da expiação e nos dias antecedentes, em relação a ter o perdão dos seus pecados. E a ideia é que todo mundo precisava participar, ou seja, todo mundo tinha algum pecado. Então a lógica bíblica é que Deus nos exorta a não pecar ou a vencer o pecado, mas Ele nos pede para reconhecer que nós pecamos para que possamos buscar o perdão, a transformação, etc. e a vitória, ok? Então assim, no contexto dos 10 mandamentos, do livro do Êxodo e etc., não existe povo sem pecado, ok? Aí, adiante na história bíblica. Então, acontece ali a história bíblica e tal, chega a época de Salomão. E Salomão escreve, por exemplo, o livro de Eclesiastes. Aí lá no capítulo 12, Salomão fala que é o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Opa, bacana! Guardar os mandamentos de Deus, então, segundo o pessoal do Congresso MV, é viver sem pecar, certo? Errado! Salomão diz o que no capítulo 7, verso 20? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe ser humano sem pecado, mesmo lá Salomão dizendo que é dever do homem guardar os mandamentos de Deus. Então essa lógica que guardar os mandamentos de Deus é o povo que não peca ou é não pecar, ela está furada. Ela está furada lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, ela está furada no livro de Eclesiastes também, mas não é só aí. Vamos pensar, por exemplo, em 1 João, que é um texto escrito pelo mesmo autor do livro do Apocalipse. Quando você chega no capítulo 3 e no capítulo 5, você tem exortações muito pesadas para que o povo não peque. E se pecar, viver em pecado é do diabo, ok? O cristão não peca ou ele não vive na prática do pecado e etc. Só que quando você vai lá no capítulo 1, João, ele não coloca o cristão acima do pecado. Ele diz, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos fazemos mentirosos, a verdade não está em nós, etc. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Então perceba que a fidelidade do cristão não acontece porque ele não peca, mas porque pecando reconhece o seu pecado e obviamente busca vencer o pecado e não viver no pecado no ponto de viver de uma forma rebelde, etc e tal, contra a palavra de Deus. Mas esse não é o ponto do cristão ser perfeito e sem pecado em absoluto. Nesse ponto, 1 João segue a mesma lógica do livro de Eclesiastes. Apesar da gente ter que guardar os mandamentos de Deus e sermos capazes de guardar os mandamentos de Deus, isso não acontece de uma forma de impecaminosidade, onde nós vivemos sem pecar. E no livro do Apocalipse, é interessante a gente perceber que a fidelidade do povo de Deus aos mandamentos de Deus acontece no contexto da fé em Cristo. Eis aqui os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se as pessoas fossem absolutamente perfeitas iguais a Jesus, elas não precisariam de um Salvador para lhes perdoar os pecados e etc, ok? Quem precisa da fé em Jesus é o povo pecador. Jesus não veio dizer, eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para o pecador, que precisa de arrependimento, não para o justo que não necessita de arrependimento, ok? Então, no livro do Apocalipse, você não pode pegar a parte que diz que o povo guarda os mandamentos de Deus para dizer que o povo é impecável. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, peca no decorrer do livro. João peca, por exemplo, quando ele adora o anjo. Ele adora o anjo mais de uma vez, né, no capítulo 19 e depois no capítulo 22. Então percebam, irmãos, a lógica de que a fidelidade aos mandamentos de Deus significa uma vida sem pecado não é a lógica de Moisés, não é a lógica de Salomão, não é a lógica de João, nem na sua primeira carta, nem no Apocalipse, e de forma que a teologia do Congresso MV é o quê? Herética. E aqui a gente vê uma situação muito interessante. Como é que eu defino então esse Congresso MV? Um movimento leigo que mescla, dentre várias outras coisas, misticismo nessa questão do maná e heresia nessa questão dessa teologia da vida sem pecado, que eles pregam, mas não vivem. Porque a verdade sobre o Congresso MV é o seguinte: eles podem pregar à vontade que é possível viver sem pecar, mas todos eles pecam, são imperfeitos diante da lei de Deus. Essa que é a verdade, gostem ou não gostem, de maneira
que essa teologia toda aí é só uma teoria que ninguém vive, que demonstra simplesmente o quê? A hipocrisia farisaica, que lança na teoria aquilo que não vive na prática. Porque na teoria é fácil falar de vida sem pecado, e na prática nenhum deles e nenhum ser humano vive sem pecado. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, um feliz ano novo, um bom 2017 a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.